Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Está começando mais uma aula de matemática com o professor Márcio Lima. Pois é, galerinha, para a turma do oitavo ano, né? Então, na aula de hoje, pessoal, a gente vai corrigir a atividade da última semana, né? Nós estudamos sobre a circunferência, né? Como calcular o comprimento de uma circunferência e como calcular o comprimento de um arco, né? Na circunferência. Pois é, pessoal, o exercício foi da página 20, né? Então a gente vai corrigir essa atividade, ok? Então vamos lá, pessoal. Eu vou tirar o caderno, ou vou tirar o livro e vou colocar o caderno, beleza? E o caderno vai ficar melhor da gente entender. E aí eu vou lendo as questões do livro, certo? Com o livro fora do plano aqui, beleza? Então vamos lá para a primeira questão, que é a questão 17, certo? Então vamos lá. Questão 17 diz o seguinte, né? Calcule o comprimento de uma circunferência cujo diâmetro mede 15 centímetros. Então vamos lá, pessoal. Pronto, pessoal, acabei desenhando aqui essa circunferência aqui fora da questão, que é para poder não comer muito tempo do vídeo. Então vamos lá, pessoal. Questão 17. E aí, pessoal, ele pede para a gente calcular o comprimento dessa circunferência, sabendo, né, que esse diâmetro aqui, ó, essa distância aqui, certo? Ela é equivalente a 15 centímetros, não é isso? Então vamos lá, pessoal. O que é que precisa para a gente calcular a circunferência, né? A circunferência, pessoal, eu expliquei para vocês na situação anterior que a circunferência nada mais é do que 2 pi raio, não é isso? Aí você deve estar imaginando, professor, mas aí a questão não me deu o valor do raio, ela me deu o valor do diâmetro. Mas o que é que a gente sabe em relação ao diâmetro? A gente sabe que o diâmetro, certo? O diâmetro nada mais é que 2 vezes o raio, certo? Ou seja, ora, se isso tudo mede 15, se eu dividir esse diâmetro na metade, eu vou ter os valores do raio. Então aqui vale 7,5 e aqui vale 7,5, certo? Ou seja, ó, lembrando que é em centímetros. Ou seja, o raio equivale a quanto? O raio equivale a 7,5. Então vamos lá, pessoal. Essa é a fórmula para calcular a circunferência, certo? Então, existe a outra fórmula, né, que é pi diâmetro, né? Então, vamos lá. A gente vai fazer o que aqui, ó? Nós vamos fazer aqui o seguinte, ó. A circunferência, ela vai ser igual a 2 vezes. Aí vamos lá. Quem é o valor de pi? Pessoal, eu expliquei para vocês que o valor de pi ele pode variar de acordo com a questão. A questão é quem vai lhe dizer qual é o valor de pi. Se a questão não lhe disser qual é o valor de pi, então você vai utilizar 3,14. Nesse caso, ele me deu aqui, ó, a seguinte situação, ó. Atenção, a partir daqui, a menos que haja indicação contrária, utilize a aproximação de π para 3,14. π igual a 3,14. Então, o valor de π em todos os exercícios aqui vai ser 3,14, porque a questão me disse que era para utilizar π igual a 3,14. Então, vou fazer aqui, ó, 3 vezes, ó, 2 vezes 3,14 vezes o raio. Quanto é o raio? O raio é 7,5. Beleza? Então agora a gente vai pegar aqui e vamos calcular esse valor. Nós vamos multiplicar ambos os números. Então, pessoal, o resultado dessa multiplicação a gente vai ter como resposta 47,1 centímetros, ok? Então, essa aí, pessoal, é o comprimento da nossa circunferência, ok? Então aqui está corrigindo a questão 17. Vamos agora para a questão de número 18, ok? Então vamos lá. Questão número 18. Paulo construiu uma circunferência de maior raio possível, utilizando um fio de arame
de 66 centímetros de comprimento. Calcule em centímetros, com a aproximação de uma casa decimal, a medida do raio dessa circunferência. Então vamos analisar aqui o seguinte, pessoal. Ele pegou aí, certo? Deixa eu colocar aqui na questão 18. Vamos colocar aqui questão 18. Ok? Pessoal, eu vou pausar o vídeo aqui que é para poder desenhar a circunferência e em seguida eu volto. Pronto, pessoal, já desenhei aqui, ó. Ele diz o seguinte, né, que ele utilizou um fio de arame de comprimento, certo? Então, o que seria o fio de arame? O fio de arame seria essa linha aqui, certo? Ou seja, essa linha aqui nada mais é do que a circunferência. E aí ele utilizou 66 centímetros, certo? 66 centímetros de fio de arame, ok? Aí vamos lá. Ele disse aqui que ele utilizou o raio, né? Um raio o maior possível. Então, ele utilizou aí o maior raio possível, o maior valor, né? Então, vamos lá. Ele pede a questão do seguinte: calcule em centímetros com a aproximação de uma casa decimal a medida do raio. Então, ele quer que a gente encontre o raio, não é isso? Então, vamos lá. O que é que a gente sabe sobre o raio, né? O raio ele é metade do diâmetro, mas aí nós não temos o diâmetro, certo? Onde é que eu posso encontrar um raio em alguma fórmula? Eu posso encontrar na da circunferência. Apesar de também eu ter uma circunferência aqui. Então o que é que vai acontecer? Nós vamos colocar aqui, ó. A circunferência, eu sei que a circunferência, né? A circunferência nada mais é do que 2 π raio, certo? A circunferência é isso. Perceba que se eu trocar de posição não vai mudar em nada. Então eu posso dizer, ó, que 2 π raio nada mais é do que o valor da circunferência, certo? Lembrando que a circunferência ela é 66, ok? Então, ó, só que foi que eu fiz daqui para cá? Só troquei a posição de ambos, não vai mudar em nada. É a mesma coisa que eu disser o seguinte, que, por exemplo, eu posso dizer que 1 mais 2 é igual a 3, né? 1 mais 2 é igual a, por exemplo, a 3 mais 0. E eu posso dizer que 3 mais 0 é a mesma coisa que 1 mais 2. Eu não posso dizer a mesma coisa? Não são iguais? Então, mudei a posição. Mudou alguma coisa na conta? Não. Só a escrita mesmo. Então, vamos lá. Foi o que eu fiz aqui, certo? Então, fazendo aqui, pessoal. Ora, eu vou ter aqui, eu tenho que descobrir quem é um raio. Então, eu tenho, ó, 2 vezes. Quem é o valor de π? Lembrando que a questão me deu o valor de π para 3,14. Então, eu vou colocar 3,14 vezes o raio. Eu tenho o valor do raio? Não. É por isso a questão quer que eu descubra o valor do raio. Então, eu vou colocar aqui R. É igual a 66, que é o valor da circunferência. Ok? Então, o que é que a gente tem aqui? Pessoal, ó, as fórmulas nada mais é do que isso. Você está substituindo os valores. Aquele valor que a questão lhe dá, você substitui na letra, na respectiva letra, certo? No respectivo símbolo. E aquele que você quer descobrir, você não substitui. Nesse caso aqui, ó, a questão me deu o valor da circunferência. Então, onde tiver a circunferência, eu vou colocar esse valor aqui, certo? Se a questão pedir para eu descobrir o raio, então não vou ter que substituir nada no raio, porque eu tenho que descobrir qual é o valor do raio. Aí vamos lá, pessoal. Fazendo essa multiplicação, eu tenho aqui, ó, 6,28 vezes R é igual a 66. Perceba que isso aqui você se deparou com uma equação, pessoal. As fórmulas nada mais é do que isso. Você substituir e cair dentro de uma equação. Nesse caso aqui eu tenho essa equação. E aí o que é que eu faço agora? Se esse número aqui está multiplicando, passo ele para o outro lado dividindo. Então vai acontecer aqui, ó, que eu vou ter 66, certo? Vou ter 66 dividido, certo? Por 6,28, certo? 6,28, certo? E aí, pessoal, a gente efetua essa divisão, ok?
Aí quando a gente for dividir, provavelmente vai dar um número muito grande, certo? Um valor grande aqui nessa divisão. O que é que a gente faz? A gente vai fazer aqui o seguinte, ó. Como a questão pediu para aproximar na segunda casa decimal, provavelmente, pessoal, isso aqui vai dar 10,509554 e assim por diante. Aí você só aproxima em 10,5. Ou seja, o raio dessa circunferência, pessoal, nada mais é do que 10,5 centímetros. Lembrando que na outra situação nós temos esse valor, certo? E aí nós temos aqui o seguinte. Essa é a questão número 18. Questão 19. Então vamos lá para a questão 19, certo? Deixa eu só mudar a página aqui para a gente entender a questão número 19. Então vamos lá. Questão 19 diz o seguinte, ó. Na figura a seguir, o ângulo COF, ou seja, COF, esse ângulo aqui, ó, ele mede 45 graus, certo? Então isso aqui, ó, é 45 graus. Os segmentos OA, certo? OA, aí ele teve um erro aqui, pessoal. Não é OB, certo? É AB, ok? Era para ter sido AB. Então isso quer dizer o seguinte, ó. OA, AB e BC, ambos têm medidas iguais a 28. Ou seja, de O até A, eu tenho 28, certo? Que é a mesma coisa de O até D, certo? De D até E, que é de A até B, eu também tenho 28. E de E até F, que é de B até C, eu também tenho 28. Ok? 28. Aqui diz IA, AD, né? AD, BE e CF são arcos com arcos de circunferência com o centro no ponto O, ou seja, dividem o mesmo centro, certo? Esses arcos aqui. Determine, letra A, as medidas dos arcos AD, BE e CF em graus. Então, pessoal, foi dito lá na situação, né, na explicação anterior, que os arcos, né, o ângulo central, né, que é esse ângulo que fica no meio, ele tem a mesma medida do arco, né? Isso aqui a gente viu na aula anterior. O ângulo central, ele tem a mesma medida do arco. Então, se o ângulo central é 60, o arco vai ser 60. Como aqui o ângulo ele é 45 graus, o arco vai ser, cada um vai ter 45 graus, certo? Em graus, viu, pessoal? E não comprimento. Ambos aqui têm comprimento, todos têm comprimentos diferentes entre si, certo? Mas a única coisa que eles têm em comum é o ângulo, certo? O ângulo dos arcos são o mesmo, ou seja, todos medem 45 graus. Então, essa é a resposta da 19, letra A, certo? Todos medem 45 graus, ok? Então tá explicado aí, pessoal, esse arco aqui, né? A letra A. Vamos para a letra B, os comprimentos aproximados dos arcos AD, BE, CF em centímetros, arredondando para o número inteiro mais próximo. Então, a gente vai calcular aqui cada arco, né? Então, passando aqui para o caderno, então vamos lá. Questão 18, letra B. Então, nós vamos pegar o primeiro arco, pessoal. O primeiro arco é o arco AD, certo? Então, vamos pegar aqui, ó, arco AD, ok? Então vamos lá, pessoal. Como é que a gente faz para calcular o arco? Foi dito na aula anterior, pessoal, que para calcular o arco a gente precisa fazer uma regra de 3. Como? A gente sabe que a circunferência ela equivale a 360 graus, não é isso? E sabemos que a medida do arco ela vai ser igual à medida do ângulo, certo? Eu vou colocar aqui alfa, beleza? É igual à medida do ângulo, certo? Então vamos lá, pessoal.
Primeiro nós vamos pegar aí no arco AD, nós vamos calcular a nossa circunferência do arco AD, certo? Lembrando que a circunferência ela é equivalente a 2 π-raio, não é isso? Então vamos lá. Aliás, pessoal, eu vou colocar logo tudo aqui, tudo numa fórmula só, porque a gente vai fazer de forma mais rápida. Quem fizer a circunferência separada e depois substituir aqui, vai dar no mesmo. Só que eu vou fazer de uma forma mais direta, beleza? Então vou fazer assim, pessoal, ó. Como é que eu faço para calcular a circunferência? A circunferência não é 2 π-raio. Então eu tenho 2, quem é o valor de π? 3,14. E quem é o raio do arco AD? Então vamos olhar aqui, ó. O raio do arco, o arco AD é esse aqui. E o raio é esse aqui, ó, do O até o D. Ou seja, é igual a 28, certo? Então eu tenho aqui, ó, 28. Beleza? Aí vamos lá. Ele quer o comprimento do arco. Então o comprimento do arco eu vou deixar aqui em A. Beleza? A, que é o arco, certo? Essa circunferência aqui em cima, lembrando que aqui é a circunferência, viu, pessoal? Ela corresponde a quantos graus? Corresponde a 360 graus. Professor, é sempre 360 graus? Sim. A circunferência vai ser sempre correspondente a 360 graus, ok? Aí vamos lá, pessoal. E o arco corresponde a quantos graus? Nós vamos olhar aqui, ó. Cada arco mede quanto? Nós vamos sair na letra A. Cada arco vale 45 graus. Então nós temos aqui, ó, 45 graus. Para facilitar, pessoal, vamos calcular logo aqui a circunferência aqui em cima. Então, fazendo a circunferência aqui em cima, eu vou ter aqui, pessoal, eu vou ter aqui 2, certo? 2 vezes 3,14, certo? Que vai dar 6,28. 6,28 vezes 28. E vou ter isso aí igual a 175,84. Então, puxando aqui para baixo, eu vou ter, deixa eu só colocar a setinha aqui que eu vou continuar a conta, certo? Então, eu tenho aqui, ó, 175,84. Então, a circunferência completa mede 175,4. Lembrando que ela corresponde a 360 graus, certo? E o arco equivale a 45 graus. Lembrando agora que eu tenho uma regra de 3, né? Então, vou fazer aqui, ó. Essa regra de 3 nós vamos ter aqui, pessoal. 360 vezes alfa, certo? Então, 360 vezes alfa é 360. Ou A, né? Não é alfa não, pessoal. Perdão, é A, que é o arco. 360A, beleza? 360 graus vezes A. Então, fazendo aqui nossa multiplicação aqui, pessoal. Aliás, não precisa nem desse grau aqui não, certo? 360A. Aí, vamos lá. Vamos fazer aqui, isso aqui vai ser igual a... Ó, eu multipliquei esse vezes esse, agora é só multiplicar esse vezes esse, certo? Fazendo a multiplicação, pessoal, de 175,84 vezes 45, eu tenho aqui, pessoal, 7.912,8, ok? E aí, pessoal, perceba que eu tenho uma equação. Então, se esse 360 está multiplicando A, então o 360 vai passar dividindo, ok? Então, vou colocar aqui dividido por 360, certo? Então, fazendo a divisão aí, pessoal, desse 7.912,8 dividido por 360, nós vamos ter aí um resultado de aproximadamente aqui, pessoal, dá 21,98, certo? Só que a questão pede para eu aproximar no número inteiro mais próximo. Então, o número inteiro mais próximo de 21,98 nada mais é do que 22, certo? Então, o comprimento do arco equivale a 22 centímetros, ok? Esse é o comprimento do arco AD, certo? Arco AD é igual a 22 centímetros, aproximadamente 22 centímetros. Lembrando que não terminou porque são 3 arcos.
Vamos agora para o arco BE, certo? Então deixa eu colocar aqui, ó, arco BE, certo? Então eu vou fazer parecido com essa situação aqui, ok? Eu vou chamar o arco BE de B, ok? Então vamos lá, ó. Eu sei que a circunferência, ó, vamos lá. A circunferência, ela corresponde a 360 graus. E o arco B, certo? Que é BE, corresponde ao ângulo alfa, certo? O que é que eu sei sobre a circunferência? Circunferência é igual a 2π raio. Então, 2π raio. Então, nós vamos lá. 2π é 3,14. E o raio vai ser de quanto? Então, vamos lá na questão lá, ó. Perceba que o raio ele pede para calcular esse arco aqui, certo? Mas para isso, ó, eu tenho que descobrir qual é o raio desse arco. Ele vai do E até o O. Perceba que do O até o D eu tenho 28. Do D até o E eu tenho mais 28. Então, se eu pegar daqui até aqui, eu tenho 28 mais 28, né? Eu vou ter isso aí igual a 56. Então, o nosso raio do arco BE é equivalente a 56, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, 56, certo? Agora, vamos lá. Fazendo aqui, ó, 56 vai corresponder a 360 graus. O arco B, né, que é o BE, ele vai corresponder a quantos graus? Então, vamos lá. Quanto mede o grau, o ângulo, né, desse arco? O ângulo do arco, ele equivale a 45 graus, certo? 45 graus. Então, a gente vai fazer agora, pessoal, o seguinte, né? Nós vamos multiplicar aí esses valores aqui, ok? Se eu multiplicar aqui, por exemplo, 2 vezes 56 dá 112. 112 vezes 3,14, eu vou ter um valor aí igual a... Deixa eu só puxar aqui para o ladozinho aqui, pessoal. Então, eu vou ter aqui, ó, essa multiplicação aqui, ela vai ser igual a 351,68, certo? Então, esse 351,68, ele vai corresponder a 360 graus, certo? E o nosso arco B, ele vai corresponder, pessoal, a 45 graus. Agora, fazendo aqui a regra de 3, ó, esse vezes esse e esse vezes esse, vou começar pelo 360. 360 vezes B, pessoal, eu tenho 360B, certo? Ele vai ser igual a o 351,68 vezes 45, ok? Multiplicando ambos aí, pessoal, eu vou ter aí um valor de 15.825,6, ok? Agora o que é que eu faço, ó? Se esse 360 está multiplicando B, ele vai passar aí, pessoal, dividindo. Então eu vou pegar esse valor aqui e dividir, né, por 360. Então vou ter aqui, ó, que B vai ser igual a 43,96, certo? Mas lembrando que a questão pede para aproximar no número inteiro mais próximo. Então, 43,96 está mais próximo do 43 ou do 44. Perceba que está faltando um pouquinho para chegar no 44. Então, o comprimento do arco B, ele equivale a 44 centímetros, ok? Então, vou colocar aqui 44 centímetros. Vamos para o último da 18, né? Que é o arco CF. Ok? Então vamos lá. Arco CF. Ok? Nós vamos utilizar o mesmo método. Lembrando que para calcular o arco a gente faz regra de 3. Então eu tenho circunferência corresponde a 360. E eu vou chamar aqui de Czinho, certo? Que é o arco
CF corresponde ao ângulo alfa, né? Então vamos lá. Que é o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2π raio, né? Lembrando que quem fez separado e depois substituir aqui também não tem problema. Então vamos lá, ó. Circunferência é 2π raio, então eu vou fazer, ó, 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio. O raio é de quanto? Então vamos lá, pessoal. Nós vamos olhar aqui na questão do livro, certo? E nós vamos ver aqui o seguinte, ó. Esse é o arco CF, certo? Então eu tenho que ter esse raio aqui, ó. Perceba que eu tenho 28, 28 e 28. Somando esses três, eu tenho um valor igual a 84, certo? Então o raio do arco CF é 84. Então aqui é a circunferência. Ela vai corresponder a quanto, pessoal? Essa circunferência vai corresponder a 360 graus. E o nosso arco C vai corresponder ao ângulo. O ângulo do arco, que equivale a quanto? 45 graus, né? Então nós vimos isso aí tudo na letra A questão do ângulo, né? Então corresponde a 45 graus. Então fazendo aqui a nossa multiplicação, pessoal, eu vou descobrir aqui primeiro qual é o valor da circunferência, certo? Eu sei aí o seguinte, pessoal, que 2 vezes 84, né, dá 168. E 168 vezes 3,14, nós vamos ter aí um valor de 500, vamos ter aqui, ó, 527,52, certo? Então lembrando que essa daqui é a circunferência, certo? Então ele corresponde a 360 graus, ok? Nosso arco C vai equivaler a 45 graus. Agora perceba que eu vou fazer a regra de 3 aqui, ó, esse vezes esse e esse vezes esse, ok? Então eu vou fazer aqui, pessoal, 360 vezes C, isso aqui é igual a 360 C, beleza? E aquele 527,52 vezes 45, nós vamos ter aí, pessoal, um valor de igual a deixa eu só puxar aqui mais um pouquinho para vocês poderem ver aí. Nós vamos ter um valor de 23.738,4, ok? O que é que a gente faz agora? Perceba que eu me deparei com a equação. Então eu vou ter aqui, ó, que o Czinho é igual a 23.738,4 dividido por 360. Fazendo essa divisão aí, pessoal, nós vamos ter aqui, pessoal, que a circunferência ela vai ser de 65,94, ok? Mas perceba, pessoal, que isso aqui ele pede para arredondar no número inteiro mais próximo. Perceba que esse valor é mais próximo de 66 do que mais próximo do 65. Então nós vamos ter aqui, pessoal, que a circunferência CF ela vai ser equivalente a 66 centímetros. A circunferência não, pessoal, o arco CF. Beleza? Então tá aí, certo? O gabarito de vocês. Quem não entendeu, pessoal, quem não entendeu aí, vocês podem estar me procurando no WhatsApp. Beleza? Aí vamos agora para o próximo, né? Que é a questão 20. A questão 20 diz assim, ó. Vamos lá para a questão 20. Deixa eu só tirar aqui o zoom. Diz assim, o diâmetro externo das rodas de um carro mede 45 centímetros. Se esse carro percorre uma distância de 56,6 quilômetros, quantos milhares de giros completos essa roda executa aproximadamente? Então ele pede em milhares, né? Milhares. Então, vamos lá, né, pessoal? Milhares. Então vamos ver o que a gente pode fazer, né? Então, analisando aí, pessoal, perceba que o diâmetro ele está dado em 45 centímetros, não é isso? Diâmetro 45 centímetros. E ele percorre uma distância aí, a distância, né? Vou colocar esse D maior,
é 56,6 quilômetros. É isso? Ele pede a quantidade de volta que a gente vai dar, certo? Então, pessoal, eu vou fazer aqui o desenho, certo? Vou pausar o vídeo e vou fazer o desenho aqui bem rapidinho, para a gente poder entender, beleza? Pronto, fiz o desenho aqui, pessoal. Deixa eu só ampliar agora aqui o seguinte, pra gente, que a gente entendendo melhor, né? Ó, o diâmetro, né? Isso aí, deixa eu só fazer aqui. Tentar desenhar aqui, rabiscar o diâmetro, é isso. O diâmetro aí é de 45 centímetros, certo? 45 centímetros. Então vamos lá, pessoal, ó. Primeira coisa, eu sei que eu vou precisar do raio, certo? Então eu posso transformando aqui no raio, o diâmetro, o raio na verdade é metade do diâmetro. Então a metade de 45, né? Isso, metade de 45 a gente tem aqui, pessoal, fazendo essa aqui, nós vamos ter que o raio ele é 22,5 centímetros, certo? O raio aqui vale 22,5 e aqui vale 22,5, ok? Todos em centímetros. Perceba aqui outra coisa, pessoal, que as unidades de medidas elas não estão de acordo, certo? As unidades de medida elas não estão de acordo. Então vou ter que transformar quilômetro para centímetros, certo? De quilômetros para centímetros, ok? Então aqui, pessoal, o que é que eu sei aqui? Eu sei que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros, certo? Ó, deixa eu só fazer aqui a analogia aqui para vocês entenderem aqui, ó. Fazer aqui em cima, certo? Ó, vamos fazer aqui, vamos relembrar aqui como é que a gente transforma as unidades de medida. Para transformar as unidades de medida, pessoal, é um conteúdo muito antigo, mas a gente vai lembrar aqui, ó. Nós temos, ó, quilômetro, né? Lembrando a tabelinha: quilômetro, hectômetro, decâmetro. Isso aí a gente viu no sexto ano. Aí depois nós temos o metro, nós temos o decímetro, o centímetro e o milímetro. Não é isso que nós temos, a nossa tabelinha de conversão? Aí vamos lá. Eu tô aqui, ó, 56,6 quilômetros e quero transformar em centímetros. Então eu recopio o número sem a vírgula, certo? E vou andar aqui, pessoal, ó. Perceba que eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita, certo? Então, fazendo aí, pessoal, multiplicando aí, né? Ou andando as 5 casas para a direita, perceba que a vírgula está entre os 6, né? Isso, ó. Entre esse e esse. Então, vamos lá, ó. Nós vamos andar 5 casas para a direita. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula vai ficar bem aqui. Perceba que tem as casas vazias. Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 zeros aqui. E esse zero aqui, certo? Então o que é que vai acontecer aqui? Eu preciso desse zero aqui? Não, vou cortar. Então isso quer dizer, pessoal, que 56,6 quilômetros corresponde aqui, pessoal, a 5.660.000 centímetros, certo? Então, vindo para cá, transformando para centímetros, eu tenho que isso aqui é 5.660.000 centímetros, ok? Pronto. Agora sim vai ficar melhor da gente fazer as nossas conversões e os nossos cálculos, certo? Primeira coisa que eu tenho que saber, pessoal, é que esse pneu aí, ele corre quando ele dá um giro completo. O pneu, quando ele dá um giro completo, ele percorre que distância, né? Então, para isso, eu tenho que saber qual é a circunferência do pneu, certo? Como é que a gente calcula a circunferência? Circunferência é 2 π raio, certo? Então, qual é a circunferência do pneu? É a primeira coisa que eu preciso saber, né? Então, vamos lá. Fazendo a circunferência do pneu, então, se a gente fizer a circunferência aqui, pessoal, ó,
fazendo a circunferência, eu tenho 2, certo? Eu vou ter aqui 2 vezes, de quanto é o valor de π? Né? O valor de π é 3,14, certo? E o valor do raio é 22,5, ok? Então vamos lá. Fazendo agora a multiplicação, se eu multiplicar 2 vezes 3,14, eu vou ter aqui, pessoal, 6,28. 6,28 vezes 22,5, eu vou ter aqui, pessoal, 141,3 centímetros. Ou seja, uma volta desse pneu, ele percorre aí, pessoal, 141,3 centímetros, certo? Então ele percorre isso. Quantas voltas ele vai ter que dar para chegar aqui, nesse valor aqui? Quantas voltas ele precisa dar aqui para chegar nesse valor? Então o que é que eu faço? Só é pegar esse valor aqui enorme, 5.660.000, e dividir por esse valor. Lembrando, pessoal, a questão quer saber o comprimento da roda? Não, ele quer saber quantos giros completos essa roda vai ter que dar, né, para que ele percorra essa distância. Então só basta pegar a distância e dividir pelo tamanho do giro. Então, fazendo aqui, pessoal, a gente vai fazer dessa forma, certo? Então, se eu pegar aí os 5.660.000 e dividir aí por 141,3, eu vou ter aqui, pessoal, o seguinte valor aqui. É um valor grande, mas eu vou ter, ó, esse valor aqui. É mais ou menos isso aqui, certo? Aí ele vai dar 0,61 e alguma coisa, certo? Vai dar mais ou menos esse valor aqui. Só que a questão, pessoal, ele pede quantos milhares, né? Quantos milhares. Então vamos lembrar aqui, quais são as casas do milhares, né? Aqui é a casa das unidades simples, né? Ó, unidade, dezena, centena. Agora eu venho para a casa dos milhares, né? Unidade de milhar, dezena de milhar. Então perceba que aqui, ó, meu milhar aqui é quanto? É 40.000. Ou seja, ele vai ter que dar aí mais de 40.000 voltas. Ou seja, aproximadamente aí, pessoal, 40 milhares de voltas. Certo? Milhares, mais ou menos isso. 40 milhares de giros completos. Então a resposta aí, pessoal, é 40, ok? Na questão 20, a resposta é 40, beleza? Eu sei que é complicado, pessoal, mas se vocês quiserem uma explicação mais detalhada, é só me procurar aí no privado, beleza? Vamos para a última questão, a questão 21, né? Então vamos lá. A questão 21 diz o seguinte: a figura a seguir apresenta um círculo, um circuito, né, de corrida circular de raio com 60 metros de raio, dividido em 6 arcos congruentes pelos 6 pontos assinalados. Um atleta saiu do ponto P, deu 6 voltas completas na pista e em seguida foi até o ponto Q, né, correndo sempre no sentido anti-horário indicado pela seta. Qual foi, em metros, a distância total percorrida pelo atleta? Arredonde o resultado para a centena mais próxima. Então, aqui você já está vendo a resposta, mas como é que a gente vai chegar nessa resposta aqui? Não é isso? Então, vamos lá, pessoal. O que é que a gente pode fazer aí? A gente vai fazer aí o seguinte, né? Vamos ver aqui. Nós temos várias saídas aí para poder resolver aí essa questão, né? Então, primeira coisa, né?
nós vamos fazer aí o seguinte. Nós vamos descobrir qual é o comprimento dessa pista, certo? Primeira coisa, nós vamos descobrir o comprimento dessa pista. Lembrando que o raio dela, né, é 60 metros, ok? Então vamos lá, descobrir primeiro a circunferência, depois a gente vê que caminho seguir, certo? Então nessa questão aí, pessoal, na questão 21, como nós dizemos aqui, temos várias saídas. A primeira coisa, pessoal, que vocês devem saber é qual é o comprimento da pista, porque aí fica mais fácil. Então o comprimento da pista, se ele é circular, então ali é uma circunferência, certo? Lembrando que a circunferência é 2π raio, não é isso? Nós temos que a circunferência nada mais é que 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é de 60, ok? Então, pessoal, o que é que eu vou fazer agora? Agora a gente vai fazer aqui o seguinte, certo? Nós vamos fazer aqui a multiplicação, certo? Fazendo a multiplicação, pessoal, de 3,2 vezes 3,14, certo? Vezes 60, nós vamos ter aqui, pessoal, um valor aqui de mais ou menos, né, 37, o valor mais ou menos não, o valor exato de 360,8 metros. Ou seja, o comprimento dessa pista é esse valor aqui, certo? Aí vamos lá, pessoal, ó. O que é que nós sabemos aqui? Do P até chegar no P, eu tenho 376,8 metros, certo? Até chegar no P, ok? Ele deu aí 6 voltas. Então, se do P até o P é 376,8 e ele deu 6 voltas, então eu vou pegar esse 376,8 e multiplicar por 6, ok? Então vamos lá. Fazendo essa multiplicação, como ele deu 6 voltas, então eu vou pegar o 6 e multiplicar o 376,8 por 6. Então eu vou ter aqui, pessoal, eu vou ter 2.260,8 metros, ok? Então até aqui ele deu essa quantidade de voltas, certo? As 6 voltas. Então vamos lá. O que é que a questão disse? Que ele deu 6 voltas e depois foi até o tamanho, até Q, não é isso? Perceba aqui, ó, que ele tem 6 pontos de mesmo tamanho, não é isso? Então, cada ponto, a distância entre cada ponto, né, equivale a quanto? Então vamos lá, pessoal. Se são 6 pontos, né? São 6 pontos aqui. E de P até o P eu tenho 376, não é isso, ó? Eu tenho 376,8. Então, o que é que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse 376,8 e vou saber, e vou dividir para a distância dos 6 pedaços, certo? Então, eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou pegar esse valor aqui e dividir por 6, ok? Dividindo por 6, eu vou ter aqui um valor de aproximadamente 62,8, certo? Então, preste atenção. Cada pedacinho desse aqui, certo? Cada pedacinho desse aqui, ele equivale a 62,8. Então, se aqui é 62,8, aqui também vai ser mais 62,8, mais 62,8, mais 62,8. Então, perceba que daqui para cá eu pego quantos pedaços? Eu pego 1, 2, 3, 4. Então, eu vou fazer 62,8 vezes 4, certo? Ó, 62,8 vezes 4. 62,8 vezes 4, isso aqui nada mais, nada menos, vai ser nada mais, nada menos que 251,2 metros. Ou seja, isso aqui quer dizer o seguinte, que além dessa distância aqui, ele percorreu mais essa, ou seja, fazendo a soma aqui, pessoal, das duas distâncias que ele pegou aqui, certo? Fazendo essa soma aqui, então, o que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter que o resultado dessa soma, nada mais, nada menos vai ser de
2.512,0 metros. Ou seja, e como ele pede até a centena mais próxima, então vai parar aqui em 2.500 metros. Ok? Pessoal, eu sei que foi um pouco embaraçoso, foi meio complicado de entender porque se trata de circunferência, que realmente é um conteúdo um pouco chato. Mas aí, pessoal, vocês podem estar me procurando no WhatsApp que eu estarei explicando com toda a calma possível para vocês. Beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Valeu, muito obrigado pela aula de hoje. E até a próxima semana. Valeu!